E aí galera do segundo ano, beleza? Aqui é o professor Kevin e agora a gente vai pegar o nosso livro 2, capítulo 8, na página 480, que tem o nosso tema de poliédrios, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que é um poliédrio. Poliédrios são sólidos formados através da junção de polígonos. Veja aqui, eu tenho um quadrado na base, um quadrado na outra base de cima e retângulos nas outras faces. Então a junção desses quadrados com esses retângulos formou um poliédrio. Olha aqui outro poliédrio, que também tem junção de retângulos e quadrados, tá? Então todos os poliédrios a gente consegue ser juntando através de polígonos. O cubo, que é o nosso famoso dado, é a junção de que polígonos, de quadrados. Então, juntando quadrados, a gente consegue formar um cubo. E aí a gente tem agora a ideia de polígono convexo e não convexo. Qual é a diferença, Kevin? Polígono convexo é aquele que, quando você for traçar dois pontos e criar uma reta entre os dois pontos, ele não saia da figura. Então vamos ver aqui, ó, nesses dois. Se eu escolho um ponto aqui e um ponto aqui embaixo e eu traço, perceba que ele continuou na figura, tá? Agora, se eu traço aqui e traço aqui, ó, repara o que vai acontecer. Veja, teve uma parte que ficou fora da figura, ou seja, esse poliédrio é um poliédrio não convexo. E esse poliédrio é um poliédrio convexo. Então, de macete para a gente pode fazer o quê? Um poliédrio convexo é um poliédrio todo fechado. E um poliédrio não convexo seria um poliédrio todo ou grande parte dele aberto, tá? Então vamos vir para cá. Todos os poliédrios vão ter três elementos, que são chamados de face, aresta e vértice. Então vamos começar aqui. Face. O que seria uma face? A face seria um lado de um polígono que a gente tem. Por exemplo, nessa pirâmide aqui, esse triângulo aqui, ó, que eu estou marcando, ele é uma face. Beleza? Agora a aresta. O que é a aresta? A aresta são as linhas que formam esses lados. Então, por exemplo, aqui, ó, essa linha aqui, que eu estou fazendo em preto, agora, cobrindo aquela linha que estava em azul da pirâmide. Isso aqui, este pedacinho aí, é uma aresta. E temos também o vértice. O que é o vértice? É a junção das arestas. Então, por exemplo, este ponto aqui, esse ponto aqui em cima, esse daqui, esse aqui, são todos eles vértices, tá? E aí a gente vai descobrir uma maneira de calcular a quantidade de vértices, a quantidade de faces e a quantidade de arestas de um poliédrio, tá? Isso tem uma relação muito especial, que é a relação de Euler, que é um matemático suíço, tá? Euler descobriu o seguinte, que se você somar o número de vértices mais o número de faces, ele vai dar igual a sempre o número de arestas mais 2, tá? Então isso funciona sempre. Agora isso só funciona para poliédrios, o que? Convexos. Ou seja, então todas aquelas figuras que são fechadas, é que essa relação de Euler funciona. Se for não convexo, aí a gente vai ter uma outra relação. Sim, então o nosso exemplo. Ó, eu tenho o número de arestas igual a 36, o número de vértices igual a 24 e quero saber o número total de faces desse poliédrio. Então, aplicando a nossa relação de Euler, que é V mais F igual a A mais 2, a gente é só substituir nos valores que a gente tem.
Então 24 mais F igual a 36 mais 2. Então agora eu vou pensar o seguinte. Esses dois eu tenho certeza que dá 38. E aqui vai ficar 24 mais F. Então qual número eu coloco no F somado a 24 que dá 38? Então esse número é qual? É o nosso 14. Tá? Bem, pessoal, como a gente já tinha falado lá no começo sobre poliédrios, eu esqueci de comentar com vocês a diferença entre poliédrios e corpos redondos. Alguns corpos redondos, cone, cilindro, esfera, e não confunda, tá? Esfera e a bola de futebol. A bola de futebol, ela é um poliédrio, porque ela é um icosaédrio truncado. A gente vai ver situações desse tipo lá na frente nos exercícios. E outra coisa, olha outra aqui, ó. Olha outro corpo redondo aqui. Brincadeira, galera. Vamos lá. Vem pra cá. Olha, soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo. Então, toda vez que você tiver um poliedro convexo e quiser a soma de todas as faces, é só você calcular por isso aqui. Soma das faces é 360, que multiplica o número de vértices menos 2. Kevin, se eu não quiser botar aqui a 360 graus, tem problema? Não. Então pode até tirar esse símbolo daí. E aí eu coloquei um exemplo pra gente. Supondo que o nosso número de vértices seja 22. Eu quero a minha soma das faces. Então vamos lá. Soma das faces é igual a 360 vezes 22 menos 2. Então eu sei que 22 menos 2 é 20. 20 vezes 360 dá 7.200. Isso quer dizer que tem 7.200 faces? Não, é a soma dos ângulos. Então, a soma dos ângulos é 7.200. Então, cuidado para não dizer que tem um polígono de 7.200 faces, tá? Beleza? E agora a gente vai para uma parte muito importante e muito interessante, que são os poliédrios de Platão. Esses são os 5 poliédrios mais usados e até eu coloquei um macete para você decorar o nome deles. Qual é o macete? TOD. Por que TOD? Porque um é o tetraedro. Então eu já comprei separado já de propósito. Tetra, 4 faces. Edro, de poliedro. Hexaedro. Lembrando que isso aqui é tudo junto, mas pelo mesmo esquema. Edro vem de poliedro, hexa, 6. Então, 6 faces. Então, vamos lá. Octa. O octaedro. Mesma coisa. Edro de poliedro, octa, 8. O próximo. Dodecaedro. Mesmo esquema, onde dodeca vem de 12. E por fim, o nosso icosaedro, que eu vou botar ele já tudo junto, que a gente já aprendeu o esquema. E esse ico vem de 20 lados. Então, na prática, você precisa saber o nome desses 5 poliédrios de Platão. Então decore o macetezinho do TOD. E aí, em resumo, a gente vem para cá, para nossa tabelinha. Ó, poliedro, aí eu coloquei o TOD e coloquei, por exemplo, o tetraedro tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. O hexaedro, 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Na dúvida, aplica a relação de Euler, que você consegue descobrir todos de qualquer maneira, beleza? Agora vamos para os exercícios. Vamos lá, pessoal. Questão 1 dos exercícios conceituais da página 483. Ele diz assim: um poliedro convexo possui 2 faces pentagonais e 5 quadrangulares. O número de vértices desse poliedro é igual a... Então, bem, primeiro de tudo, ele disse que tinha 2 faces pentagonais e 5 faces quadrangulares. Então, se a gente analisar, nosso número de faces é 7, tá? Esse é o nosso primeiro detalhe. O nosso segundo detalhe é que o seguinte: se vocês observaram lá os desenhos de forma anteriores que a gente fez, principalmente aquele da pirâmide, você pode notar
que uma aresta ela era comum a duas faces. Então, para não contar duas vezes, a gente sempre divide por 2. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, duas faces pentagonais, então 2 vezes 5, mais 5 faces quadrangulares, 5 vezes 4. Tudo isso dividido por 2. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 4, 20. 20 mais 10, 30. Dividido por 2, 15. Então, para a gente solucionar a nossa questão, ele queria um número de vértices. Então, usando a relação de Euler, então a gente vem V, que é o que a gente quer saber, mais F, que é o 7, é igual a 15 mais 2. Ficou bem claro aqui, né? Se eu tenho V mais 7 aqui, 15 mais 2, 15 mais 2 dá 17. Qual o número somado a 7 que dá 17? Isso é 10. Que isso me resulta na nossa alternativa de letra E, tá? E aí na nossa próxima aula, a gente continua resolvendo mais exercícios sobre poliédrios, porque a gente tem nosso capítulo 8 e nosso capítulo 9 como poliédrios, beleza?